Fala, meu Cruz Maltino, estou aqui a quinta vez tentando gravar esse vídeo, tentando concatenar as ideias, já que quando se fala do Vasco, ele não permite o cara fazer uma linha de raciocínio lógico de tão louco que esse time é, e de tão loucura que ele consegue fazer com o cara, de tanta raiva que ele consegue fazer esse elenco. Mas, meu Cruz Maltino, antes de mais nada, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você comente qualquer coisa e deixe seu like. Isso vai ajudar a chegar a mais pessoas e a gente vai criar essa comunidade para falar do Vasco da maneira correta e para falar do Vasco da maneira que o Vasco merece. Cruz Maltino, o problema da zaga do Vasco não é de hoje, do sistema defensivo em si, mas eu quero comentar mais hoje sobre a zaga em si, porque é desde 2023, desde a última subida do Vasco para a Série A. Em 2023 a gente lembra ali que a gente sofreu muito com a dupla de zaga Léo Pelé e no caso o Maicon, que hoje está no Curitiba. A dupla de zaga terrível, apesar do Maicon ser um cara veterano, mas ele estava num problema físico terrível, não conseguiu desempenhar um bom futebol. O Léo Pelé, pelo amor de Deus, aquilo ali não pode ser considerado zagueiro, com todo respeito ao jogador, pode ser muito gente boa, todo mundo disse que ele é, mas como zagueiro no Vasco, principalmente, meu Deus do céu, não, Deus nos acuda. Mas, cara, desde aquela época até agora, 2026, a gente vem sofrendo constantemente com a dupla de zaga. Sim, é claro, é o sistema defensivo como todo. Eu sei sim que hoje no futebol moderno todo mundo marca, é um sistema de ataque, um sistema de defesa se interligando, mas eu vou frisar hoje para ficar nítido uma analogia, tem que ser com a dupla de zaga, que é o mais emblemático de uma defesa. Quando você pensa em defesa de um time, você pensa na dupla de zaga ou no trio de zaga, independente aí da formação. Mas, cara, desde quando o Vasco não tem uma dupla de zaga decente? E eu não estou dizendo que o Robert Renan e o Alan Saldívia são ruins de bola. Pelo contrário, eles com as bolas no pés, eles já demonstraram muitas valências. Mas o problema é que as principais valências de zagueiro que o Vasco precisa hoje, que é um zagueiro mais clássico, um zagueiro que seja aquele búfalo na bola aérea, que saiba rifar a bola aérea bem, um zagueiro que, quando pegar a bola, consiga rifar sem chegue rasgando. E quando eu falo rasgando, não rasgando na maldade para machucar o atleta adversário ou lesionar, igual o Júnior Baiano fazia antigamente, que quando a câmera não estava para ele, ele chegava na porrada nos jogadores adversários. Não, mas um cara que tenha malícia, um cara que seja o xerife. O Robert Renan, que é o melhor zagueiro que eu acho que tem hoje no Vasco, eu não acho, ele é pelos números dele. Embora ele tenha uma boa qualidade de passe, ele saiba sair lá de trás armando o jogo, ele consiga se apresentar bem na frente, se assim necessário, dar passes e finalizações, ele peca no básico do zagueiro, que é disputas aéreas e o enfrentamento contra atacantes ou qualquer outra posição que chegar na área do Vasco. Ele peca muito nessas valências, que são as principais valências de um zagueiro. O Alan Saldívia também pega muito. Se eu já estou reclamando do Robert Renan nesses aspectos, que é o melhor jogador do Vasco, isso vai se aplicar para o Alan Saldívia, vai se aplicar para o Carlos Cuesta e vai se aplicar para o Lucas Freitas também. Os quatro são assim, sendo que, como eu falei, o Renan é o melhor entre eles. Cara, isso se demonstra nessa última partida contra o Remo, em que o Vasco sofreu jogadas aéreas bobas, riscos aéreos bobos. O gol de empate foi uma bobeira do Saldívia, que de longe foi o pior em campo do jogador do Vasco. Partida horrível do Saldívia, de sangrar os olhos. Ele gera a falta, que dá o lance de comprar o gol do Marlon do Remo. E detalhe, esse gol do Marlon do Remo, ele estava na bola. Ele não deu o combate. Ele acompanhou a progressão do Marlon, não deu o combate, ficou acompanhando com o olho e o Marlon vai lá e faz o gol de empate. Então, claro, o principal culpado do empate foi o Saldívia, foi sim, não tem como negar, mas aí é um problema sistemático do Vasco. Hoje foi o Saldívia, amanhã pode ser o Robert Renan, amanhã pode ser o Cuesta e amanhã pode ser o Lucas Freitas. É um problema que vem desde 2023. O Vasco não monta uma zaga decente desde quando, meu Deus? A última dupla de zaga decente que o Vasco teve, que eu lembre mesmo, foi Dedé e Anderson Martins. Há quanto tempo? Lá em 2011.
2011, 2012 ali, com aquele elenco do Vasco campeão da Copa do Brasil, que dá muitas saudades. Então, cara, eu vi muita gente aí criticando o técnico Renato Gaúcho sobre suas substituições. Eu concordo, ele substituiu muito mal o time, muito mal mesmo. Jogadores como Marino, que não era para ter entrado, entrou, não fez nada, foi uma anulidade em campo. Mas, cara, não foi o Renato que fez aquela falta boba. Não foi o Renato que ficou acompanhando o Marlon passar diante dos seus olhos e fazer o gol sozinho. Não foi o Renato que perdeu aquele gol cara a cara que o Rojas perdeu. Cara, então, o Renato tem culpa sim, mas não adianta ficar culpando só o técnico. Eu quero saber quando a gente vai começar a cobrar jogadores. E eu não tô falando cobrar jogadores pra ir na porta da casa dos caras, ameaçar o cara, não. Não, cara, não vou ser idiota a esse nível. Eu tô falando é o seguinte, cobrar, cara, e aí? Por que tu não tá fazendo o básico? Erros de fundamento você não consegue fazer. Se for eu errando, beleza, em um racha, em um amistoso de empresa contra empresa, ok. Mas você é jogador profissional. Você tá errando coisas que hoje a molecada de escolinha não pode errar. Porque senão o técnico substitui ele. Em qualquer amistoso de escolinha contra escolinha. E os jogadores profissionais do Vasco estão errando isso. Principalmente o sistema defensivo. E principalmente a nossa dupla de zaga. Novamente, é claro. O sistema defensivo como todo é responsável pela defesa do time. Mas vamos enfatizar a dupla de zaga que, como eu já falei anteriormente no vídeo, quando você pensa em defesa, você pensa na dupla ou trio de zaga. Desde quando o Vasco não tem essa boa dupla de zaga? Novamente eu falo. É para se pensar. O Vasco aí vai ter essa janela aí de transferência com a chegada da Copa do Mundo e tem que urgentemente trazer um jogador, um zagueiro que seja realmente um xerife. Um cara que seja mais grosseiro mesmo. Um cara ali que rife a bola, seja maldoso como eu falo, seja energético, sabe chegar, saiba rifar a bola, seja um monstro na bola aérea, não deixe passar uma, porque embora eu goste de um zagueiro construtor, mas se você não tem um zagueiro que não tem os mínimos fundamentos da própria oposição do zagueiro, fica muito complicado. O Vasco está sofrendo muitos gols aéreos. Muitos gols aéreos estão custando muito caro. Não é à toa que o Vasco terminou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro em 13º lugar. Deixou Santos, deixou Internacional, deixou Botafogo e deixou o Grêmio chegarem à sua mesma pontuação. Então, cara, complicado isso aí. A gente vai ter que se aguentar, querendo ou não, até a parada da Copa do Mundo, que vai abrir a janela de transferências, e a gente traga esse bendito zagueiro para sanar essa deficiência que a gente tem na parte defensiva. Eu sei que a gente queria uma coisa mais imediatista, mas essa é a nossa realidade. E não adianta só reclamar do Renato que ele não vai fazer milagres. Por quê? Cara, isso é erros de fundamento. Isso é erro individual do atleta. Isso são erros que o atleta tem que corrigir. Aliás, isso é erros que o atleta profissional não poderia ter. A gente jogou contra o Remo, um time muito limitado, mas eu não vi erros da dupla de zaga do Remo igual os nossos atletas tiveram. Por isso que eu chamo que a defesa do Vasco, a dupla de zaga, está amaldiçoada. Tem algum tipo de maldição nos zagueiros do Vasco quando veste a camisa do Vasco, para começarem a errar coisas tão básicas. Então, cara, a gente vai ter que se aguentar no momento com esses atletas na zaga que a gente tem, até a janela de transferências. Eu queria uma solução rápida, queria, mas se os atletas não melhorarem, não fizerem por eles mesmos, a gente vai ficar com isso aí, cara. 13º colocado, criando mais chances que o Remo. O Remo, aliás, só teve chances porque o Vasco cedeu essas chances. Mas aí, quem não faz, leva. 13º colocado vai pegar o São Paulo em São Januário, em casa. E o São Paulo tem um time muito mais qualificado do que o do Remo. Falhas diante de um Caleri, diante até de um Luciano, que eu não mostro esse jogador todinho não, que a galera fala, mas de um Lucas Moura, vão ser fatais. E assim, o sistema defensivo do Vasco não se mostra até agora nem um pouco confiável desde 2023.